Bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11 aqui com Edson Bruno. Que prazer dar-lhe boas-vindas. Que alegria, gente. Estou me sentindo tão bem aqui nesse lugarzinho agora, um pouquinho diferente, né? Mais tranquilo, falando aqui com você e tal. Vamos lá para a história? Vamos. Nós estávamos num ponto muito interessante da história, quando Merlin Carothers, ele vai falando ali que se envolveu em algumas coisas que não deveria ter se envolvido, buscando poder. Questão meio do outro mundo em termos, né? Em termos de situações ali que não eram boas. Você acompanhou aqui no último episódio, né? Mas ele diz aqui, ó, estava num perigo, um perigo sutil do chamado espiritualismo cristão, né? Aquele movimento chamado Spiritual Frontiers. E, enfim, ele diz que era uma armadilha. Ele diz aqui, eu estava caindo numa armadilha. A minha motivação era pura. Sinceramente, eu queria ter poder para ajudar os outros. Ele era capelão do exército nesse ponto aqui. Foi preciso um ato divino para que meus olhos se abrissem e eu visse o erro em que estava. Veja só. Que erro este, hein? Eu estivera frequentando um pequeno grupo de oração. Esse grupo de oração se reunia perto de Fort Bragg. Certa noite, Ruth, membro do grupo, foi visivelmente abençoada durante o período de oração. Eu já havia observado em outras ocasiões. E muitas vezes tive vontade de perguntar-lhe como tinha conseguido tamanha felicidade na sua vida. Diferentemente de nós, Ruth parecia estar sempre alegre. Sempre alegre. Ela tinha uma alegria constante que eu experimentara poucas vezes. Naquela noite, Ruth disse, eu recebi tanta bênção, que quase falei língua em voz alta. Você o quê? Eu perguntei. Eu estava horrorizado com a resposta dela. Falei em línguas, disse Ruth alegremente. Quase falei em línguas em voz alta. Eu olhei ao redor para ver se alguém estava nos observando e eu disse para Ruth em voz baixa, Ruth, você teria arrasado este grupo. O que deu em você, Ruth? Ruth riu alegremente. Irmão, disse ela, eu tenho o dom de línguas desde que recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho o dom de línguas. Mas o que é isso, Ruth? Eu perguntei. O que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar. Aquela expressão, diz Merlin Carothers, nunca. Pacientemente, a irmã Ruth explicou que era a experiência que os discípulos tiveram no dia de Pentecostes. Tive meu próprio Pentecostes, disse ela, sorrindo com alegria inconfundível. Eu tive o meu próprio Pentecostes. Eu pensei que você fosse batista, eu disse para ela. Eu estava abalado, diz Merlin. Eu sou batista, ela disse. Mas Deus está operando em todas as denominações. Deus está operando, ela falou. Eu tinha ouvido rumores de que uma onda de emocionalismo estava invadindo as igrejas, que alguns crentes estavam se atirando a essas coisas e perdendo a fé. Tinha ouvido falar de alguns pentecostais que ficavam bêbados no espírito ou o que quer que fosse, realizavam orgias estranhas. Compreendi que Ruth precisava com urgência de uma conversa séria. Coloquei a mão no braço de Ruth e disse, cuidado, Ruth, cuidado, eu disse. Você está mexendo com coisas perigosas, Ruth. Eu vou orar por você e se precisar de ajuda, você pode me chamar. Ruth sorriu de novo e deu-me um tapinha na mão. Ruth disse, obrigada, Merlin.
Obrigada pelo seu interesse. Alguns dias mais tarde, Ruth me telefonou. Merlin, há um grupo chamado Camp Forest Out que vai realizar um retiro em Morehead e gostaríamos que você fosse lá nesse retiro. Pelo jeito parecia algo de que eu deveria manter distância, diz Merlin. Diplomaticamente respondi que iria, se pudesse, o que significava que eu não poderia ir. No decorrer da semana seguinte, várias outras pessoas telefonaram. Um amigo negociante para lembrar-me de que deveria levar tacos de golfe. Uma senhora de Riley para me dizer que minhas despesas seriam todas pagas se eu quisesse ir para o retiro. Outro telefonou para dizer que se eu quisesse poderia levar outro pastor comigo, o qual também não pagaria nada. Assim já era demais. Como poderia resistir a tanto interesse pelo meu bem-estar espiritual? Eu agradeci e disse que iria ao tal do retiro. Entrei em contato com um amigo meu, um ministro presbiteriano, e o convidei para ir. Ele tentou se esquivar. É um passeio a um hotel de recreio com todas as despesas pagas, eu falei para ele. Eu vou, disse o meu amigo pastor presbiteriano. Eu vou. Já a caminho, Dick falou. Merlin, por que estamos indo a esse lugar, hein? Não sei, eu respondi para ele. Mas é de graça. Vamos aproveitar. No saguão do hotel, fomos recebidos com tanto entusiasmo por pessoas que nunca tínhamos visto na vida que eu comecei a me indagar quem realmente eram esses estranhos seres no meio dos quais tínhamos vindo cair. O culto era bem diferente do que eu estava acostumado. Bem diferente. Muito diferente. Os crentes cantavam com uma alegria descontraída. Eles batiam palmas e até mesmo levantavam os braços quando estavam cantando. Tanto o meu amigo o pastor Dick, o pastor presbiteriano, quanto eu nos sentíamos desajustados ali entre eles, mas eu concordei que havia ali um certo gozo que eu nunca tinha experimentado e que eu precisava conhecer. Esta alegria que eles sentiam. O que vai acontecer será, hein? Está na hora de a gente terminar hoje. Calmem, fiquem calmos. Eu sei que você quer que eu continue. Mas já está na hora de terminar o episódio de hoje. O que será que vai acontecer nesse retiro, hein? Com Dick, o pastor presbiteriano, amigo do Merlin Carothers. Alguma coisa vai acontecer, eu tenho certeza. A alegria do Espírito Santo é demais, não é verdade? Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por termos esta chance de conhecermos a Tua presença, conhecermos o mover da Tua mão em nós. Obrigado, Senhor, por Teu trabalhar. Muito obrigado, Senhor. Estás agindo, estás trabalhando, estás conosco. Obrigado, papai. Venha fortalecer aqueles que estão precisando força espiritual. Olhe para homens, mulheres que estão em guerra. Guerra para vencer, Senhor. Vencer dificuldades, vencer fraquezas da carne. Fortaleça, Senhor, agora estes corações. Fortaleça, Senhor, estas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Isso mesmo. Vamos encerrando aqui o H11 de hoje. Conheça o Encontro com a Palavra, o site encontrocomapalavracom. Entre lá. É uma bênção, gente. encontrocomapalavracom. Entre lá. Isso mesmo. Terminando aqui o H11. Até amanhã.